Senhoras e senhores, boa tarde. Vamos dar continuidade ao terceiro Fórum Rio Empreendedor. O Rio que queremos é o Rio que oferece um mar de oportunidades para quem deseja aqui viver, trabalhar, empreender, investir e visitar. Neste momento, convidamos a todos para assistirem os vídeos institucionais dos patrocinadores. É da nossa natureza olhar o mundo com calma, sentir que o futuro nasce de dentro da alma, porque cuidar da terra é mais que esperança, é plantar agora o verde para colher amanhã bonança. Não é só cuidar da mata, rio ou estrada, é dar teto e vida para quem não tinha nada. Pensar no produtivo com regeneração, energia limpa, cidades resistentes, pessoas no centro da solução. A gente cuida do hoje, com o amanhã para florescer, porque é da nossa natureza fazer acontecer. Sabe aquele troco que você gastou à toa com aquele cafezinho na esquina? Não é nada, não é nada? A FEComércio sabe bem a importância de cada real gasto com comércio de bens, serviços e turismo. Afinal, ela reúne 59 sindicatos que representam mais de 70% das atividades econômicas do Rio de Janeiro. Cada moedinha conta! Através da contribuição dos empresários, a FEComércio reinveste no fortalecimento da base do setor, focando no desenvolvimento e bem-estar dos comerciários por meio das iniciativas culturais e educativas oferecidas pelo SESC e SENAC. Tudo isso com a ajuda do seu cafezinho. Saber a importância de cada real gasto é saber que quando fortalecemos o comércio, o desenvolvimento social e econômico, fortalecemos todo o mercado. É isso que a FEComércio faz. Nossa, esse papo de café me deu uma fome. FEComércio, trabalhando por um Rio cada vez mais forte. No coração da área de atuação da Iguá está o Complexo Lagunar da Barra e de Jacarepaguá. A Iguá investe 250 milhões na dragagem das lagoas para renovar a troca hídrica e devolver vida às águas. E mais, estamos recuperando os manguezais, com um plantio de mais de 240 mil mudas nativas. O movimento de revitalização já começou. Seja parte dele. Iguá, juntos pela vida das lagoas. Multiplan. Atuando com criatividade e pioneirismo nos setores de shopping centers e empreendimentos imobiliários. Nos anos 80, a Multiplan inaugurou os primeiros shopping centers regionais no Brasil, contribuindo para a urbanização e o crescimento de diversas cidades. Nasciam novos hábitos de consumo e de lazer. Muito mais que empreendimentos de sucesso, espaços inovadores para fazer as pessoas felizes. Hoje, a Multiplan possui 20 shopping centers e 2 complexos de torres corporativas em diversas regiões do país. Multiplicar oportunidades, resultados e, principalmente, sorrisos. E é fazendo a sua vida melhor que a Multiplan faz um mundo melhor. Somos única e, ao mesmo tempo, somos muitas. Estamos na capital, no interior, estamos onde você estiver, até no exterior. Transformamos sonhos em profissão, tecnologia em inovação, saúde e segurança em bem-estar, conhecimento em futuro, talento em liderança. Transformamos até a sociedade. Representamos e incentivamos indústrias, empresas e startups em tudo que elas precisarem, do setor A, B ou C e de qualquer tamanho. E para elas entregamos soluções únicas, integradas e personalizadas, porque somos muitas e ao mesmo tempo uma só. Viva a transformação!
A praia, você acha que conhece, mas a Orla Rio vai te mostrar o que você nunca viu. Aqui, o comum vira extraordinário, o simples, inesquecível. Os quiosques, espetáculos. A orla, o palco. E adivinha, o ingresso é só chegar. A Orla Rio não é só pra olhar, é pra sentir. E se a vida fosse um verão sem fim? Aqui é. A praia que você conhece, com a energia que só a orla tem. Aqui a vida acontece e o agora é eterno. Orla Rio. Viva a experiência. Daremos início ao painel Os Caminhos do Empreendedorismo na Cultura, na Produção de Eventos, no Audiovisual, no Turismo e no Esporte, os desafios do Rio de Janeiro. Neste momento recebemos o presidente da Invest Rio, senhor Sidney Levi, que será o moderador do painel. O secretário municipal de Cultura do Rio, senhor Lucas Padilha. O empresário do Rocks, Disney Show, Casa Tua, Bodytech, Qualistage e Parque Jardim de Alá e vice-presidente da ACRJ, senhor Alexandre Ascioli. O diretor-presidente da Rio Filme, senhor Leonardo Ed. E o CEO da Dream Factory, senhor Duda Magalhães. Passamos a palavra ao moderador do painel. Nós viemos hoje aqui para falar sobre o turismo e eu vou dar um pano de fundo, depois eu vou começar as perguntas, tá bom? Então é o seguinte, o turismo, eu acho que tem duas coisas que as pessoas precisam entender com clareza e eu acho que não está muito claro para a sociedade. A primeira é o seguinte, os números do turismo no Rio têm melhorado muito. Muito, tem crescido 30%, 40% ao ano, tem muito poucos negócios que conseguem crescer 30%, 40% ao ano. Mas ainda são muito ruins, ainda são muito pequenos, se você pensar no que pode, no que são as outras cidades. Então, nós temos na mão um caso que dá para dobrar em 5 anos, por exemplo, tranquilamente, se a gente acertar nas políticas e nos movimentos para conseguir. Então, esse é o primeiro fator importante para todo mundo ter na cabeça. O segundo é o seguinte, esse é um negócio de competição global. O cidadão senta na sua mesa lá na Indonésia e ele pensa se ele vai vir para o Rio de Janeiro ou para o Vietnã, ou para uma cidade obscura na Europa. Ele está comparando o tempo inteiro. E o que ele está comparando? Ele está comparando o pacote completo das ofertas. E o pacote completo das ofertas tem 3 componentes. O primeiro componente é conexão. Como é que ele vai chegar lá? Qual é que são os voos diretos, voos, o cara vem não sei de onde, tem que parar 8 horas no aeroporto, ele desiste de vir e vai para outro lugar. Então, a conexão é um assunto extremamente importante. O prefeito tomou uma decisão política muito acertada ao proteger o Galeão, isso gerou um incremento enorme dos voos do Galeão. E sem isso, nós não teríamos os números de turismo que a gente tem hoje. Então,
a conexão é muito importante, mas a conexão custa. Porque hoje em dia existe uma competição global para você trazer as aeronaves diretamente para o seu hub. Então, a prefeitura tem que estimular o uso do dinheiro público, da política pública, para que se aumente a conectividade do Rio de Janeiro com os outros lugares. Então, esse é um uso que a política pública tem um papel forte, a prefeitura está trabalhando muito nisso, tem aumentado, mas é lento, demora e custa dinheiro. Mas esse, então, é o primeiro ponto, conexão. O segundo ponto é a hospedagem. Aonde vai ficar o turista? E nós fizemos uma política esse ano de não permitir que nenhum hotel ficasse fechado no Rio de Janeiro. E nós fomos em cima dos proprietários dos hotéis que estavam fechados, estamos indo em cima deles. Tem um instrumento que é a desapropriação do imóvel, que é uma última instância que você precisa fazer, mas nós chegamos a fazer aqui no Rio de Janeiro num caso. Tinha um caso de um hotel na praia do Leblon que estava fechado há muitos anos, que era um proprietário estrangeiro, que estava querendo um preço muito alto para vender, e a gente então foi obrigado a interferir para que ele vendesse esse hotel e vai trazer uma bandeira internacional. O hotel da Farm de Amoedo vai vir também uma outra bandeira internacional. O Sofitel, que estava fechado há muitos anos, a obra está acabando com o dinheiro do BTG. Então, que vai ter o melhor restaurante do Brasil no topo, não sei se você já sabe, mas vai acontecer. Então, esses programas todos do Reviver, onde a pessoa faz o retrofit aqui e constrói alguns andares nas zonas sul, uma parte disso está indo para esses apartamentos pequenos que serão usados pelo Airbnb. Então, hospedagem, nós temos muita confiança que nos próximos 5 anos, se dobrar o volume de turistas, nós vamos ter aonde eles ficarem, em todos os níveis que precisa ter. Então, conexão, conectividade. E o terceiro ponto dessa estratégia é o que a gente chama de calendário. O calendário é o seguinte: o que o cara vai fazer aqui? E hoje nós temos a sorte de ter os caras que fazem acontecer na cidade do Rio de Janeiro, e eles vão então nos dizer o que eles vão fazer aqui nos próximos 5 anos. Então isso eu queria dar esse pano de fundo. Então o nosso tema é o seguinte: como aperfeiçoar o calendário do Rio de Janeiro, que já melhorou muito, de eventos de negócio que a gente acompanha. Você, quase todas as semanas do ano, você tem um evento de negócio no Rio de Janeiro. Os outros eventos grandes, tem aí o Todo Mundo no Rio em maio, tem os eventos já tradicionais. Então, isso melhorou muito. Tem os equipamentos fixos, tem os equipamentos móveis, tem os eventos. Então, a minha pergunta para vocês 4 é o seguinte, para começar: o que o poder público e o que os empresários poderiam estar fazendo para a gente atingir esse objetivo de dobrar o número de turistas nos próximos 5 anos? Tá boa a pergunta? Vocês estão preparados? Quem quer ir na frente? Pode ir, Lucas. Bom, muito obrigado, Sidney. Que introdução elegante com esses 3 itens que nos ajudam a entender como uma agenda de prefeitura, como a do prefeito Eduardo Paes, ela é integrada, né? O galeão é fomento à cultura. O terminal gentileza é fomento à cultura. O olhar para a infraestrutura urbana e para o desenvolvimento urbano a partir do centro é também cultura. Mas primeiro eu queria agradecer aqui aos meus colegas com quem a gente troca visões de cidade, cumprimentar todos e todas na figura da Lucy Barreto, e dizer o seguinte: o calendário, ele surge de oportunidades, e nem sempre essas oportunidades surgem no calendário.
Por exemplo, Todo Mundo no Rio. Surgiu como oportunidade e vontade política do prefeito de fazer um show da Madonna de comemoração aos 40 anos de carreira da Madonna. Como que disso a gente evolui para Todo Mundo no Rio em maio até 2030? De uma oportunidade para um calendário. Acho que esse é o desafio. E aí veio a Lady Gaga. E a Lady Gaga não parou de vir, né? Porque semana passada ela deu 2 entrevistas falando sobre o Rio de Janeiro e a experiência dela aqui. Só vou dar um exemplo aqui de como isso é um assunto que vai muito além do interesse estético. Eu adoro discutir estética e arte, mas a gente vai falar um pouco hoje sobre economia. O Fórum Econômico Mundial criou 19 grupos de trabalho chamados Global Future Councils. São grupos de conselho sobre o futuro do capital, né? E um desses grupos se chama Lifestyle and Experience Economics, a economia do estilo de vida e da experiência, né? E me convidaram para fazer parte, naturalmente eu faço, mas acompanho pouco, porque o trabalho é muito duro no dia a dia, viu, Sidney? Mas uma das coisas que se discute nesse grupo, por exemplo, é um grupo que tem vice-presidente global da Visa, tem CEO de estratégia de expansão da Ambev, né? O que se discute é o seguinte: a natureza do ao vivo, porque isso é o turismo. Então, o turismo tem como primeiro competidor a poupança do digital e de ficar em casa. Então, o primeiro desafio é a economia do ao vivo. Acho que todos nós aqui tratamos de economia do ao vivo. Inclusive, o Léo Ed, que é audiovisual e cinema, né, precisam também tratar desse assunto. Como que reabre sala de cinema? Como você cria um festival como o Festival do Rio? Como você estrutura as filmagens de uma cidade? Então, digamos, primeiro a gente tem esse desafio de cidade urbano, que é global também, que é o desafio do ao vivo. Tem outro desafio que, por exemplo, que a Visa agora patrocinou um estudo muito importante, e o Rio de Janeiro é entre as melhores cidades do mundo nesse estudo, que ainda é inédito, de economia da vida noturna. Londres tem um problema sério de crescimento econômico, porque cada ano que passa cai em meia hora a economia da cidade. Não é por questões de segurança, são por hábitos, estilo de vida, experiência. As gerações mais jovens mesmo, não bebem. Eu não vou falar outras coisas que não fazem também, mas a Visa está estudando isso, que muda o padrão de consumo. E aí isso vai impactar em qual artista tem que estar no Rock in Rio, isso vai impactar em quem é o próximo nome do Todo Mundo no Rio, isso impacta a Pedra do Sal, impacta várias coisas. Então, eu quis trazer primeiro a perspectiva global, para vocês entenderem que eu acho que esse assunto, experiência, estilo de vida, inclui turismo, cultura, inclui religião, inclui vários aspectos. É um dos 19 focos de crescimento do capitalismo global. Junto com mineração de solo oceânico, junto com economia do espaço. E aí, a gente está no Rio de Janeiro, né? Que é a capital dos, G20, BRICS, grandes eventos, cinema. Esse projeto Rio Capital, ele tem que ir sempre além da nostalgia da capital perdida com a fusão e com Brasília. É o Rio Capital no sentido duplo. Capital simbólico, porque esse capital simbólico, que é a grande atração, é o molho, né, a senhora, do Rio de Janeiro, e capital mesmo, do K, da contabilidade, ou capital do próprio Karl Marx, que é investimento. O Rio tem que ser um lugar para investir. E essas coisas caminham em conjunto na cidade, né? Por que o metro quadrado de um bairro que tem estilo de vida de Zona Sul é diferente do metro quadrado de estilo de vida do centro? Porque a pergunta é, qual é o estilo de vida do centro? O centro, gosto muito de falar sobre ele, é o segundo bairro de toda Carioca e talvez seja a fronteira do capitalismo carioca do ponto de vista da experiência e da economia.
Primeiro, porque é o lugar em que a periferia pode se reunir. Segundo, é um lugar que já reúne um capital histórico da imagem do Brasil e do Rio de Janeiro no mundo. Vou dar um exemplo. Entre o Museu Histórico Nacional, que fica ao lado do Santos Dumont, e o Aqua Rio, existe uma orla, que é a Orla Conde. Essa orla, junto com a Praça 15, reúne 40 instituições culturais federais, estaduais e municipais. Sabe quantas vezes essas instituições se reúnem para falar de ser um circuito cultural? Nenhuma. Então, temos um desafio de enxergar e estruturar o que seriam circuitos culturais. Tem guia turístico que faz circuito cultural, que é o passeio histórico? Tem. Mas, por exemplo, a gente não poderia ter o Museu Histórico Nacional, o Museu da Marinha, o Centro Cultural da Justiça, trabalhando em conjunto uma programação, um calendário? Por que eu digo isso? É um dia a mais na cidade. É um dia a mais de hotel, é um dia a mais de restaurante. Hoje você não tem esse circuito, né? Mas ele existe, as instituições estão lá. Então é um desafio de produção, de investimento e de comunicação. Daí a importância desse tipo de reunião, não é? Eu tenho conversado muito com o Duda sobre isso e vou compartilhar aqui uma experiência que nós tivemos. Estivemos juntos no Festival de Edimburgo, na Escócia. Edimburgo fica muito longe, para padrões europeus, dos grandes centros. O aeroporto de lá é uma fazenda, né? Com meia dúzia de galpões. Você desembarca na pista. A cidade é fria até no verão, mas a cidade faz uma coisa chamada Festivais de Edimburgo, no plural, e é o terceiro evento, José, do mundo que mais vende ingressos. É Copa do Mundo, Olimpíada e Festivais de Edimburgo. Quantos palcos grandes e públicos para milhões de pessoas Edimburgo tem? Nenhum. Quantos shows de artistas famosos Edimburgo tem? Nenhum. O que eles fazem lá? Eles pegam um período do ano e juntam todos os festivais que acontecem na cidade há 68 anos, desde a Segunda Guerra Mundial, a partir de um festival de artes que é focado em ópera e música clássica. E quais são esses festivais de Edimburgo? Tem um festival que é de paradas militares, de bandas militares do mundo inteiro. Constroem em frente ao castelo, que pelo que consta é patrimônio da humanidade, lá os órgãos de patrimônio parecem ser mais progressistas que os nossos, constroem um sambódromo em frente ao castelo para parada militar, e esse é um evento de 8 mil pessoas por mês, por dia, durante um mês. Trazem a banda militar da Suíça, trazem a banda militar da Ucrânia, enfim, assistimos a isso ao lado de 23 generais da OTAN. Isso é soft power hard. E é uma atração. Aí você fala, caramba, que coisa meio direitosa isso, não é? Você sai de lá e vai ver um cabaré alemão, queer, com nudez e tudo que tem direito e é bonito no mundo. Na mesma cidade, uma cidade de 500 mil habitantes, num centro que é do tamanho do nosso, que usa 600 espaços para fazer 15 festivais ao mesmo tempo. O preço do hotel é o dobro de Londres, o que é um problema. Imagina, um hotel ser o dobro de Londres é um problema, né? Mas existe, em agosto, a cidade de Edimburgo disputa e ganha de Paris, de Londres, de Viena, com a sua política de festivais. O Rio de Janeiro, pelo estudo que saiu aí do Oscar do Turismo, é a cidade dos festivais e essa é uma das coisas que atrai as pessoas para cá. Mas falta, do ponto de vista política cultural, uma clareza de política cultural de festivais. O prefeito Leonardo Paes aprovou a gente criar não só uma gerência, porque isso é uma solução burocrática, uma política de festivais, para estruturar como que o centro poderia receber um grande festival de festivais, com atrações como um teatro infantil para 50 pessoas, um show de cabaré para 100. Hoje, falta festival de dança, de teatro na cidade.
E eu falo, por que isso, se a gente tem já tantas atrações, não é? Mas é porque existem linguagens importantes das artes que não estão sendo expostas e exibidas ao mesmo tempo, no mesmo lugar, com uma bilhetagem, com uma clareza. Isso na cidade que consegue organizar bloco de rua de carnaval, que é inexplicável para um escocês. Como a gente já faz o mais difícil. Numa cidade que faz o Rock in Rio, que é um produto mundial. Então, a gente precisa caminhar, eu acho, numa política de festivais com uma clareza grande de calendário. O calendário que programa o artista. Hoje, se você quiser trazer a Ópera de Berlim para o Rio de Janeiro, você precisa de 2 anos e alguns milhões de reais de antecedência para trazer. E eu vou dizer, o máximo que o Teatro Municipal recebe é 1.500 pessoas, 2.000. Nós queremos isso? A resposta é sim. Para isso, precisa de uma política de festivais e previsão. Não existe, por exemplo, Lia Rodrigues, ela ensaia na Maré, é uma companhia de dança carioca. Ela abriu o Festival de Lyon, que é o maior festival do mundo de dança, e ela não se apresenta no Rio de Janeiro. Então, temos um desafio de circulação do produto cultural carioca no Rio de Janeiro, com clareza e previsibilidade para o carioca, que tem direito ao mundo no Rio de Janeiro, para o brasileiro, que sem o Rio de Janeiro não se identifica com o Brasil, e com o mundo, que se não tiver o Rio, não vem para cá. Não vai para Foz do Iguaçu. E até o Galeão existir com essa nova política, não existia voo entre Rio e Foz do Iguaçu. Sendo que no imaginário internacional, uma cidade está do lado da outra. É igual quando você imagina a Capadócia e Istambul, as pessoas imaginam que Istambul está do lado da Capadócia. E, na verdade, estão nos extremos opostos de um mesmo país. Então, essa integração logística é fundamental, o hotel é fundamental, e a integração do calendário, Sidney, é perfeitamente possível. Então, Secretaria de Cultura, Rio Tour, Rio Filme, Rio Eventos, estão integradas pela primeira vez na Secretaria de Cultura, para a gente conseguir entregar justamente esse calendário. E uma política de fomento que não seja só ao produto cultural. Hoje, como funciona a cultura no Brasil? Você fomenta uma peça de teatro que dura 3 meses e depois a companhia acaba. É mais importante fomentar as companhias, as instituições culturais, do que os produtos e projetos culturais. Porque quando a gente precisar fazer a cidade, a gente vai precisar dessas companhias, dessas instituições, que é onde você fixa o capital cultural. Né? Por que a ABL é importante? Porque ela existe há 200 anos e não vai deixar de existir, porque se renova. Por que o Rio conseguiu ser capital mundial do livro? Contra Lisboa e contra São Paulo. Por causa dessas instituições. E também por causa de uma cultura que hoje não é fomentada e pode ser, e é fenomenal. Por exemplo, as batalhas de slam que existem, de poesia falada, que são maravilhosas. Então, da periferia ao centro e do centro à periferia, numa lógica de integração. O futuro do centro não é o passado do centro, não adianta ter saudades, vai mudar. Vai ter gente morando na Presidente Vargas, vai ter classe média urbana ocupando a região portuária, essas pessoas querem comer pizza, mas elas também querem tomar um café e querem ir numa livraria. Então, invistam no centro, que os serviços culturais e produtos serão necessários e vão criar um novo estilo de vida, uma nova carioquice aqui. Como eu estou do lado do cara da Revolução Jardim de Alá, que deve ser aplaudida por todos nós, eu não vou falar da Zona Sul, né? Que ele vai falar. Também não vou falar do complexo na Barra, seja do Imagine, seja do Polo Cine Vídeo, que é fundamental, que o Léo Ed está aqui. Mas eu vou ficar por aqui com essa lógica de que são 3 coisas que vão fazer a gente mudar a nossa política cultural, e o prefeito Eduardo Paes e o nosso vice-prefeito Eduardo Cavalieri apostam nisso. Circuitos culturais, a lógica de ativação. Estamos fazendo um primeiro teste no trecho Capanema-Man, também conhecido como Antigo Morro do Castelo, e que reúne instituições culturais. Vou dar um anúncio aqui em primeira mão, já saiu, bom, está no Diário Oficial, mas é importante dizer as coisas que saem no Diário Oficial. A gente vai ter o festival Wakanda, que é um festival que acontece em Madureira e junta 16 mil pessoas, acontecendo no Pilotis do Capanema.
E a gente vai ter um festival no Capanema com a presença do BK, que hoje é o maior rapper do Brasil e não é paulista, é carioca. E é um gênio da estética. E ele vai ocupar o pilotismo do Capanema. É isso que vai fazer com que a gente tenha um circuito cultural. Eu brinco que a maior batalha que existe para o secretário de Cultura é ganhar a batalha da rampa do MAN. O Museu de Arte Moderna, que a gente reformou para o G20, ele tem uma rampa linda, feita pelo Afonso Reis, uma passarela, que conecta com a Praça Itália, que agora está sendo reformada também. Se a gente conectar o MAN à Praça Itália, se essa rampa funcionar, como ela foi feita para funcionar, a gente conectou o MAN ao Capanema. Logo mais, já chega na Cinelândia. E aí vamos conquistar a Praça Tiradentes, e, através da Rua Carioca e da Cerveja. Isso vai fazer o turismo do Rio de Janeiro dobrar. Porque é um dia a mais no centro, né, que vai fazer a cidade florescer. Último exemplo, para a gente ficar otimista, eu tive agora em Santa Teresa por 2 finais de semana seguidos. Voltei mudado. Tô mais de esquerda, viu Márcio Fortes? Estou mais... Né, Santa Teresa mexe com a gente. Mas olha que coisa interessante que eu vivi em Santa Teresa. 60 instituições abertas, Santa Teresa de portas abertas. Entrei, almocei na casa de galerista, conversei com estilista, conheci pintores. Isso acontece com pouquíssimo dinheiro público e nenhum apoio privado, a não ser a Associação de Bares e Restaurantes do bairro. Vocês têm noção da qualidade das coisas que existem ali? É Montmartre. Não é pior, não, é igual. Ou melhor, na verdade é melhor, porque é aqui, é nosso. Então, e está ali, integrando com os centros culturais. Então, um exemplo positivo de que dá para integrar esses circuitos. Outro exemplo positivo, o que esse ano foi feito com a Arte Rio, integração inédita da Arte Rio com a Secretaria de Cultura. A gente colocou um sistema de transporte que levava os colecionadores, os galeristas, os curadores da Arte Rio para centros culturais por toda a cidade, inclusive na Penha, inclusive na Maré. Um sucesso absoluto. A área institucional da Arte Rio se expandiu para trazer museus e experiências que não são comerciais, mas que estão tendo um sucesso incrível, como, por exemplo, o Museu Bispo do Rosário. A própria Secretaria de Cultura, com a curadoria do César Orticica, montou um estande com 33 artistas que nunca haviam participado da Arte Rio. Resultado, aumentou a venda de arte abaixo de 100 mil. Existe um mercado da arte pronto para se desenvolver no Rio de Janeiro. Os artistas estão aqui. A gente emprestou os centros culturais públicos para galerias cariocas, para galerias de Belo Horizonte, Curitiba e São Paulo, para vender arte em equipamento público. E venderam. O Museu da Manhã vai visitar, está com mais exposições de fotografia e de artes visuais. É isso que vai gerar a experiência Rio de Janeiro. O MAN, por exemplo, que estava... O MAN, agora a gente tem que celebrar isso como uma vitória da cidade, passou a marca de 100 mil visitantes por ano. Agora, em setembro, com 4 exposições. O MAN não tinha 100 mil visitantes há 15 anos. Então, é possível. É possível. Então, boas notícias, né, que dizem que daqui a 4 anos ou daqui a 5 anos, o Rio de Janeiro vai ser outro. Para a gente matar saudades da capital, mas jamais perdeu a perspectiva de que a capital que virá não será aquela que foi. Então, esse otimismo modernista e levemente futurista que eu queria deixar para vocês hoje. Obrigado. E agora, o cara que está revolucionando algumas coisas na cidade, Alexandre Senhora. Obrigado. Parabéns ao nosso presidente aqui, o Josier, pela iniciativa. É muito importante. A gente está na Casa do Empresário e hoje discutindo empreendedorismo. Porque eu costumo dizer que nem todo empreendedor, já até cansei de falar, isso era um clichê já, nem todo empreendedor vai se transformar num empresário, da mesma forma que nem todo empresário tem uma veia empreendedora. E a gente falar de uma cidade que finalmente
descobriu e vem praticando a sua principal e melhor vocação, tem que parabenizar, que é o turismo. Por muito tempo, a gente viu o Rio de Janeiro sofrendo porque perdeu a indústria financeira para São Paulo. A gente via governador discutindo trazer uma montadora de carro. Não estou dizendo que não tem que se fazer isso, mas o Rio de Janeiro finalmente, e tem que tirar o chapéu aqui para o Eduardo, que já desde a sua primeira gestão, só que na primeira gestão eu acho que ele vinha lutando sozinho. E hoje em dia a gente tem o privilégio de ter um Ministério do Turismo atuante, um carioca na presidência da Embratur, o Freixo faz um trabalho espetacular, uma Secretaria de Turismo Estadual também atuante, com uma Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro especificamente, todas as secretarias voltadas para o turismo. É difícil você falar, a gente está falando de cultura aqui do lado, mas ele falou de turismo, né? Eu hoje em dia acho que o Rio de Janeiro, ele dá aula para o mundo em organizar eventos, né? Nosso Rock in Rio, nosso mestre maior, o Roberto Medina, mostra isso, exporta, teve a audácia de levar o Rock in Rio para Las Vegas, para Portugal, para Espanha, para São Paulo. Literalmente o carioca invadiu a Praia Paulista com grande mérito. O Lollapalooza, que não funcionou na mão de paulista, funciona agora na mão de carioca, que desculpe os paulistas, mas isso é um fato, né? Não, mas tudo bem, agora você virou carioca e vocês, se puderam, só vai a São Paulo pedir dinheiro para botar no Rio. Então, o Rio, eu acho que a gente está vivendo o melhor momento, que é o DNA carioca. Hoje todo mundo pensa em turismo. Só que eu acho que a Casa do Empresário precisa, de alguma forma, ajudar a ecoar, né? E o poder público também, a um investimento em equipamentos permanentes na cidade, né? Equipamentos que funcionem 52 finais de semana por ano. Tem que ter o Rock in Rio, o Carnaval, o Rio de Janeiro. Eu resolvi fazer o Rox porque um dia, no meio da pandemia, eu resolvi ir a Gramado, entender o que Gramado tinha que o Rio de Janeiro não tinha. Naquele momento, se tirasse o Carnaval e o Réveillon do Rio, Gramado recebia mais turistas brasileiros do que o Rio de Janeiro. Isso é passado, tá? E eu fui querer entender isso. Começou pelo Natal Luz. Começou com um grande evento de Natal e hoje chegam 3 meses de evento natalino. O Rio de Janeiro vai ser a principal cidade do mundo que vai se dar o luxo de ter 3 árvores de Natal gigantes. Uma na Enseada de Botafogo, outra na Lagoa e outra na Barra. Então, falar em Natal também vai entrar no calendário de turismo da cidade. Não só como todo mundo pelo Rio, como o Carnaval, como a Arte Rio e tantos outros eventos. Mas eu queria aqui, que esse assunto a gente podia ficar falando aqui 10 horas. Eu queria falar de vocação, que é hoje o Rio tem no DNA a vocação. Eu acho que se for na secretária de Fazenda, ela fala de turismo. Se for na Laura, no IRPH, ela fala de turismo. Ou seja, o turismo permeou na administração pública municipal de uma maneira impressionante. Eu falo isso porque, como eu estou muito envolvido agora com equipamentos turísticos, tudo que eu quero fazer eu consigo. Estou te falando numa boa, porque tem uma boa vontade total de que as coisas aconteçam, sem muita conversa, e vamos para a realização. Então, eu hoje em dia venho defendendo muito. A gente tem, sem nenhuma dúvida, uma cidade cheia de eventos, cada vez mais. Precisamos só arrumar um evento nos meses de julho, porque é férias e o carioca não tem praia, e a gente precisa atrair as famílias para o Rio de Janeiro e atraindo as crianças. Mas aí
Aqui tem especialistas disso. Mas eu acho que os equipamentos, Gramado, o turista fica em média um ano, o turista classe C e B+, e B-, ele fica um ano juntando dinheiro para chegar no final do ano, comprar um pacote para a família dele, fazer uma viagem e vai pagar em 12 parcelas. Então, quando o turista viaja, o que ele menos quer fazer é dormir, gente. Ele dorme pouco, ele quer acordar às 7 horas da manhã, ir no Cristo Redentor, ir nas praias, ir nos parques, ir nos museus. Ele quer ir dormir tarde. Hoje o Rio de Janeiro e a própria prefeitura vem demonstrando isso com investimento no Carlos Gomes, no João Caetano, em todos esses equipamentos culturais, que são equipamentos permanentes, mas o poder público está fazendo esses investimentos, né? E aí o Roxy, ele vem demonstrando a ideia do Roxy, ela, na minha opinião, tem que ser copiada por... Olha, o Pablo, que é o presidente do Grupo Cataratas, ele costuma falar uma coisa que é a mais pura verdade. O setor turístico é o único setor que não existe concorrente, porque quanto mais equipamentos, mais eventos tem, um complementa o outro, um fomenta o outro, um desenvolve o outro. Então o Roxy, o turista, o Rio de Janeiro, esse ano a gente deve receber, são números que vêm de todos os lados, mas o número que eu mais confio é o da Dani Maia, porque ela pegou com base na Claro, nos IPs da Claro e tal. Esse ano a gente deve receber 10 milhões de turistas brasileiros. Nós já atingimos 50% do turista estrangeiro em agosto, 1.630.000 turistas estrangeiros, mas eu acho que a gente ainda precisa qualificar e trazer mais turistas alta renda, né? Hoje o Rio de Janeiro tem 6 ou 7 hotéis 5 estrelas, só 5 hotéis tem concierge, sendo que 2 deles, o concierge foi colocado pelo Sandro do Pão de Açúcar, que botou lá para vender o bondinho, e ele está certo, eu estou querendo entrar nesse rachuncha com o Roxy. Então, é inadmissível, e assim, a gente vê, por exemplo, o Sidney comentando do trabalho que a prefeitura vem fazendo para fazer com que os hotéis abram as suas camas, né? Agora, o Colégio São Paulo ia virar um centro educacional, sempre foi, mas dado que deixou de ser, veio o prefeito e criou uma legislação que ali só pode hotel. Certíssimo, certíssimo. As pessoas, o turista quer vir para cá, quer ficar em Copacabana, quer ficar em Ipanema, quer ficar no Leblon. Hotéis 5 estrelas, o Rio de Janeiro tem 6. Agora vem aí o Rosewood, o Alá ali no Ipanema. Então, assim, a gente precisa atrair mais esse turista de alta renda. E para ter esse turista de alta renda, a gente tem que ter slot para avião, a gente tem que ter hotelaria e temos que ter destinos. A gastronomia hoje, a Secretaria de Turismo, eu juro que eu não sou chapa branca, gente. Eu juro que eu não sou chapa branca. Até porque eu e os meus sócios estamos com dinheiro queimando nessa cidade. Então, mas hoje, e ontem ou anteontem, o nosso prefeito estava em San Sebastián, participando do maior evento de gastronomia do mundo, né, com 5 ou 6 chefes brasileiros. O Guia Michelin deve ter 1000 páginas. Existem estudos que 20% do turismo mundial é gastronômico. Sabe? Eu, lá atrás, quando o César Maia, lá atrás, veio com a ideia de fazer o Guggenheim, onde é o Museu do Amanhã, o Rio de Janeiro perdeu uma oportunidade espetacular de globalizar a cultura. Imagina ter um Guggenheim no Rio de Janeiro, gente. Graças a Deus, o nosso prefeito teve a habilidade de fazer um projeto tão bacana quanto, né, que é o Museu do Amanhã. Então, eu acho que agora, só para resumir, porque senão eu vou ficar falando aqui muito, o Sidney nunca mais vai me convidar, nem o José, eu acho que a gente tem que realmente atrair investimentos para equipamentos permanentes. Copacabana está lotado de espaços. Na quadra, vai inaugurar agora o ano que vem o Museu da Imagem do Som, e agora vai mesmo, tá? Não é mais vai mesmo.
vai mesmo, né? A Museu da Imagem e do Som vai fazer com que, junto com o Roxy, que aquela região ali vire uma região super privilegiada. Mas quando vocês saírem daqui, quem passa pela Zona Sul, vai pela Aires Saldanha, na esquina com a Miguel Lemos, vai ver uma loja de moldura. Tem 2 lavanderias. Gente, não pode ter 2, nada contra as lavanderias, a loja de moldura, mas eles vão para o Centro Comercial de Copacabana, eles vão para Toneleiros, eles vão para dentro do bairro. Aquela região ali tem que ser uma região que a iniciativa privada tome conta dela. Você vai na avenida, eu virei um especialista em Copacabana, tá, gente? Eu realmente, eu tenho vontade de me mudar de Ipanema para Copacabana, porque eu estou realmente apaixonado por Copacabana. Você vai no prédio ali da Santa Clara, aqueles prédios todos, como você vai no de Ipanema, Visconde Pirajá 550, Top Center, você sobe o elevador lá em cima, você desce pelas escadas, são lojas em todos os lugares. A Secretaria de Urbanismo já liberou, não tem problema, pode abrir vitrines, são vitrines nos andares. Gente, a gente tem que trazer essas lojas para as ruas. As lojas nas ruas trazem segurança. As lojas da rua trazem movimento, não dentro de um prédio. O Jardim de Alá, ele vai ser isso, vai levar segurança para aquela área através de levar público. Se alguém está no Jardim de Alá hoje, quer fazer um xixi, tem que ir na árvore, está errado. Tem que pedir uma licença para um restaurante, está errado. No Jardim de Alá agora, a gente fechamos a semana retrasada com o Ricardo Piquet, que todos aqui conhecem, IDG, que administra 40 museus no Brasil. Nós estamos entrando no Ministério da Cultura para fazer do parque um museu aberto Jardim de Alá, com 40 esculturas gigantescas, que os artistas vão doar para a prefeitura, porque o Jardim de Alá não virou uma operação privada, continua do poder público. Só que a iniciativa privada vai investir 190 milhões de reais a cada mês, a cada liminar do Ministério Público, custa mais caro o Jardim de Alá. Não, então, assim, a gente gastou mais dinheiro com advogado do que e eu respeito o trabalho do Ministério Público, mas tem um limite disso. Enfim, então o Jardim de Alá, ele vai se transformar no museu a céu aberto, tá? Eu vejo as pessoas colocam miniotim. Não, é um museu aberto do Jardim de Alá, com as suas características próprias, num lugar mágico. Eu falo que é o 5º maior projeto urbanístico da cidade. O primeiro, sem nenhuma dúvida, Aterro do Flamengo. O segundo, a Avenida Atlântica, o Aterro da Avenida Atlântica, Copacabana. O terceiro, o Rio Cidade. O quarto, o Porto Maravilha. O 5º, o Jardim de Alá. O prefeito fala que o 5º é o Parque de Madureira, mas como eu nunca fui lá, eu não posso dizer, então agora eu não quero ir lá, porque eu quero que o Jardim de Alá continue sendo o 5º sobre a minha ótica. Então, eu acho só o seguinte, que a gente tem que buscar empreendimentos, equipamentos próprios. Aqui tem que ter museu de cera, museu disso, museu daquilo. A gente tem que trazer a iniciativa privada, como o Roxy, fazendo outros projetos artísticos, culturais, para atender todos os tipos de turistas que tem aqui. Quando eu olho a Pedra do Sal, quando eu olho a Lapa, quando eu olho o Carnaval de rua, a gente está falando que 50% do público turista é jovem e vem para buscar essa vibe, né? Essa onda. Mas a gente precisa realmente gerar o poder público a participar ativamente no desenvolvimento de novos equipamentos privados, não com o dinheiro público, mas de equipamentos privados, para fomentar cada vez mais o entretenimento noturno na cidade. E para terminar, o brasileiro vem para o Rio, fica em média 3 noites na cidade. O turista estrangeiro vem para o Rio, fica em média 6 a 7 noites na cidade. 10 horas da noite, você pode rodar a Avenida Atlântica, você não vê carro na rua, sexta e sábado. 10 horas, 10 e meia da noite, o turista está no hotel. Por quê? Porque não tem o que fazer.
Qual a única programação noturna que não seja bares e botequins? Eu adoro um bar e botequim, mas no Rio, o Roxy. Não tem outra coisa, é o Roxy, né? O Roxy hoje, você entra no Google, tem lá 750 avaliações, todas excelentes, não tem nenhuma ruim. Eu não sei se é porque o produto é muito bom mesmo, mas, desculpa, a Time elegeu o Roxy um dos melhores lugares do mundo, o único na América do Sul, né? E ali não tem assessoria de imprensa, não tem nada. Até eu achei que era uma pegadinha quando eu li aquilo. Capa do site da Time, tá? Ele foi eleito, mas eu não sei se também é pela carência, pela falta de opções. Então, eu vou passar aqui para os meus parceiros aqui, Imagine, que vai fazer o Roxy, arrumar uma filial lá no Recreio, arrumar um espaço para a gente colocar lá, porque o Rio tem espaço para tudo. A gente só precisa segurar, prender o turista. E uma coisa é você fazer uma programação para trazer o turista para a cidade. Outra coisa é você melhorar a experiência do turista na cidade. A gente está falando disso. Conivência, não. Conivência. Meu Deus, deu, tio. Não. Não. Cara, eu acho que é o Pax, gente. Eu tomo Pax para dormir e eu estou perdendo totalmente a memória. Você assistir um filme, conveniência, gente. Conveniência é você assistir um bom filme na Netflix. Experiência é ir ao cinema. São o mesmo filme, mas com sensações, emoções e sentimentos diferentes. Nós, prefeitura, governo do estado, nós temos que fazer de tudo para atrair o turista para cá. Mas nós, cariocas, nós, empresários, temos a obrigação de fazer com que a experiência dele seja espetacular. É isso, obrigado, gente. Vou passar aqui para... Bom, é perfeito que ele já dá o gancho, né? Até o cara é perfeito, é um marqueteiro de mão cheia. Mas eu vou aprender a falar da próxima vez. Bom, gente, sou Leonardo Ed, presidente da Rio Filme. Agradecer ao presidente José pelo convite. Em seu nome, agradeço todo mundo aqui. Sidney, meus amigos de mesa e cariocas, né, de CPF. O Lucas, como ex-paulista, é um belo carioca agora. Então, já recebeu o passaporte, já está tudo certo. E eu ia pegar exatamente esse gancho da experiência, né? E quando a gente fala em equipamentos permanentes, a gente tem que ter uma ocupação permanente, né? Porque é um ciclo. Não só o equipamento tem que estar aqui, tem que... e aí faz parte da obrigação do poder público, né? Trabalhar para que esse equipamento esteja aí renovado, revitalizado muitas vezes, mas sem ocupação tudo acaba, né? O equipamento, o território, os bairros, enfim, a gente já viu isso acontecer no Rio de Janeiro, infelizmente, e no Brasil como um todo. E como o Rio foi capital, e tem muita coisa que foi deixada para trás, né? Aqui no centro da cidade, por exemplo, a gente tem um peso muito maior como prefeitura para poder trabalhar todo esse território. Então, falando do primeiro ponto, que são as salas de cinema, eu tenho muito orgulho e honra de estar na administração pública agora, porque tem essas pessoas maravilhosas aqui, esses parceiros de gestão, essa equipe da prefeitura, do prefeito Eduardo Paes e do vice-prefeito Cavalieri, que pensam da mesma forma. E não é à toa que o turismo está na linha de frente de tudo que a gente faz. Não é à toa que a cultura está na linha de frente de tudo que a gente faz. Porque é isso que desenvolve essa vocação do Rio. Não adianta trazer para o centro da cidade a Faria Lima. Não faz o menor sentido. Não é à toa que não dá certo. E nem é para dar, né? Então, quando a gente fala do calendário, começando a responder aí a pergunta do Sidney,
o calendário precisa ser algo permanente. Né? Os eventos ao vivo, os eventos que tem o próprio Rock in Rio, enfim, todos os shows de maio, todo mundo no Rio, tem que ser todo mundo no Rio o tempo inteiro, a todo momento. Né? A cauda longa desses eventos é muito importante, porque quando a gente tem um evento como o Festival do Rio, que está acontecendo agora, de 2 a 12 de outubro, e acontece, a base do Festival do Rio é no Odeon, aqui na Cinelândia, e o Armazém da Utopia, que é o Armazém 6, aqui do Cais do Porto. Ele não adianta ele só acontecer de 2 a 12. E não adianta só acontecer nesses 2 pontos. Ele hoje acontece na cidade inteira. Então a cidade respira o Festival do Rio. Vai para Madureira, vai para Realengo, vai para a Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, em todos os lugares tem Festival do Rio. E a gente tem feito um esforço para que esses eventos usem os equipamentos da prefeitura, que parece algo simplista demais, mas é quase uma revolução, né, Lucas? A gente tem feito um esforço para que os editais de fomento utilizem também os equipamentos da prefeitura. Né, que esse ciclo dos recursos, dos investimentos, ele precisa girar em todos esses equipamentos. Quando a gente fala em Rio de Janeiro, no mundo inteiro, acho que vocês sabem disso, as pessoas abrem um olho desse tamanho. Rio de Janeiro. Você fala Brasil, as pessoas já gostam. De fato, o Brasil é um país querido no mundo, voltou a ser agora mais ainda. Mas quando você fala Rio de Janeiro, é especial, de fato. Por quê? Pelo tudo que vocês já falaram aqui, pela nossa cultura, e entendendo o significado de cultura como conjunto de hábitos e costumes, que é o que eu acho que é o melhor significado de cultura. O que as pessoas querem ver é a nossa vida aqui, é como a gente vive, é o que a gente faz, é o que é, de fato, o Rio de Janeiro. Para isso, a gente precisa ter uma infraestrutura instalada, funcionando, equipamentos, serviços, como o caso do ROX. Você refaz um equipamento, você revitaliza um equipamento e você presta um bom serviço. Porque não adianta você ter belezas naturais incríveis, ter as praias maravilhosas e o turista vir para cá e não ter um bom serviço. A gente sabe que ele não volta. Ele não volta e muita gente não vem pelo feedback que esse turista dá. Quando a gente fala em audiovisual, entrando na minha seara aqui, e cinema, toda essa infraestrutura que o audiovisual utiliza é a mesma que os eventos utilizam, é a mesma que o turismo utiliza, é a mesma que o cidadão utiliza. Quando a gente vai filmar, a gente usa hotel, a gente usa alimentação, a gente usa o transporte, a gente usa as vias urbanas, a gente usa absolutamente tudo que um turista, quando vem, ele usa. Então, é uma infraestrutura compartilhada, o que é bom porque você não tem ou não deveria ter os ciclos, as baixas, né, desse ciclo. Tem momento que você não vai ter um evento ou outro, mas você tem filmagem na cidade, você tem mais turismo, e aí você cria, conforme, acho que a Cioli falou, a gente tem mais equipamentos, a gente tem mais turistas, a gente tem mais filmagens, a gente vai ter mais eventos, e aí esse ciclo ele vai potencializando toda essa dinâmica, né? E a gente estava agora na sexta-feira, numa reunião de síndico, uma reunião de condomínio, ali na Cinelândia, né? Com o Lucas e com o nosso presidente do IPP, trabalhando ali nesse debate, né, dos equipamentos que existem na Cinelândia e nos arredores. E, por incrível que pareça, como o Lucas falou da Praça 15, é a mesma coisa na Cinelândia. Os equipamentos não se comunicam como deveriam. E aí eu vou botar a 4ª árvore de Natal do Rio de Janeiro, deve ser na Cinelândia. Porque é o sonho de todo mundo. Lucas, eu já estou falando, tá? Você é fofoqueiro, eu sou mais. Fazer o Natal na Cinelândia. Porque a gente descobriu, numa reunião como essa, que todo mundo que está ali no entorno tem um sonho de fazer o Natal na Cinelândia. Por que não fez, gente? Botar uma árvore de Natal no meio da Cinelândia? Com o Teatro Municipal ali,
a orquestra do Teatro Municipal, o coro do Teatro Municipal, o Odeon aberto, passando filme de Natal, enfim, seja lá o que for, Centro Cultural da Justiça Federal, enfim, Museu de Belas Artes, e o nosso querido presidente Carlos Caiado, da Câmara dos Vereadores, também quer fazer um Natal Sempre Quis. Então, assim, é um pequeno exemplo, né? Um pequeno exemplo de como, se a gente se comunicar, a gente pode potencializar muito o que está aqui. E aí você tem Natal em diversos lugares da cidade, que é o ideal, para ninguém ficar também se movimentando tanto pela cidade. Tem gente suficiente para ter cada Natal desse. Em relação a fomento, né, que é uma outra, um outro ponto estruturante, claro que precisa ter dinheiro, né? A gente também está trabalhando num fomento transversal, que passa por toda a cultura, né? Essa discussão da perenidade das iniciativas, ela é importante no fomento também. As instituições culturais que podem receber esses investimentos para poder distribuir no entorno, né? Um multiplicador desses investimentos. Não adianta a gente ir no unitário, projeto a projeto aqui. A gente precisa ter pontos e hubs que possam transferir isso aí sim para os unitários, para chegar na ponta. Senão a gente não tem capacidade suficiente de ficar tratando de tanta gente. A gente está com esse problema no cinema e no audiovisual, né, dona Luci? E aí eu saldo dona Luci Barreto aqui, que a gente tem hoje 12.500 empresas de produtoras independentes no Brasil. 2.500 só na cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, você imagina se eu, como Rio Filme, eu preciso tratar de 2.500 empresas, cada uma com a sua individualidade e tal. Não, a gente precisa tratar como um ecossistema industrial, que vai chegar na ponta, mas eu preciso ter hubs de investimento que vão multiplicar, inclusive, que vão colocar esses recursos também, casar com os recursos públicos para a gente transformar e multiplicar isso tudo. Em relação à promoção, e aí eu entro mais no nosso trabalho como Film Commission, né, a Rio Film Commission, a gente está num trabalho muito forte de promoção direta do Rio de Janeiro fora, e aí a gente está desenhando uma parceria com a Secretaria de Turismo, já com a Rio Tour que é a irmã aqui, né? Estamos debaixo do mesmo pai aqui, do nosso Lucas, para poder promover o Rio de Janeiro como um destino cinematográfico para as produções do mundo inteiro. Por outro lado, a gente está recebendo aqui hoje produções de dentro do Brasil e de fora, e a gente já atingiu um novo recorde, também ninguém sabe disso ainda, que a gente acabou agora no mês de setembro, a gente já atingiu o número de diárias autorizadas do ano passado, que já foi um recorde, ou seja, a gente já bateu o recorde do ano passado, que foram 8.782 diárias de filmagens autorizadas. Isso quer dizer 25 sets de filmagem acontecendo todo dia no Rio de Janeiro. A gente já bateu e a nossa meta é chegar a 9.000 esse ano. Para vocês terem uma ideia, já é o terceiro ano que a gente vai passar a Paris, já estou dizendo que a gente passou Paris esse ano. A gente deve passar a Cidade do México, que é a cidade mais filmada da América Latina, pelo segundo ano consecutivo, ou seja, o Rio de Janeiro, desde o ano passado, é a cidade mais filmada na América Latina. E a gente está mirando Madrid, que tem quase 12.000 diárias autorizadas. Não é à toa que essas cidades estão disputando. A disputa por turistas é exatamente igual. Paris, Rio, Cidade do México tem uma disputa muito próxima. Porque o turismo de tela, e aí não é mais turismo cinematográfico, o turismo de tela são os dados da Embratur, que o Freixo, eu fiz uma mesa com o Freixo ontem, ele trouxe 100 milhões de pessoas no mundo decidem o destino através da tela. São filmes, são séries, novelas. Então a Rede Globo faz um favor muito grande para a gente,
de divulgar o Rio de Janeiro no mundo inteiro, mas são 100 milhões de pessoas. Os Estados Unidos, que é um dos maiores exportadores de turistas, né, 44% dos turistas americanos que vêm para fora decidem também através dos filmes e séries. Então, assim, a gente está falando de soft power. A gente está falando desse poder de influência que o Rio de Janeiro tem no seu DNA e a gente precisa potencializar, porque a gente tem uma diversidade gigantesca aqui, seja de cenários, seja de possibilidades, temos espaço para muita coisa, é só ver tudo que vai acontecer aí pela frente, né, o próprio Imagine, lá o nosso distrito criativo, que é lá aquela região toda, um povo completamente acolhedor, que é o que o turista também quer, né? O turista quer se sentir bem no lugar, essa experiência de estar no Rio de Janeiro. Isso a gente precisa não só manter, mas potencializar. Grandes desafios que a gente tem, essa conexão, tudo que a gente está falando aqui, eu acho que eu resumo na palavra conexão. Seja conectar os hubs, né, de serviço, de turismo e tal, seja conectar todo mundo que está aqui, aí eu chamo todos vocês, todas vocês, porque a gente precisa estar junto nisso, porque isso gera segurança pública, isso gera maior preservação da cidade, isso gera uma qualidade de vida para o cidadão, que o turista vai ter, mas o cidadão vai ter mais. Um planejamento de longo prazo, e aí eu fecho essa elipse com isso. Não adianta que a gente não tenha calendário se a gente não tiver um planejamento de longo prazo. E nenhum grande evento, nenhuma grande marca vai vir para o Rio de Janeiro se não tiver uma projeção aí de 2, 3 anos, ou se não tiver uma antecedência de 1 ano. E a perenidade, né? A gente fazer um trabalho, de fato, que a gente vai manter, e a perenidade só vem com a sustentabilidade. Então, tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa entender como é o próximo passo, como são os próximos 5, 10 anos para aquilo. E eu garanto que, com essa gente que está aqui, eu confio que, junto com vocês, a gente vai chegar nessa equação aí. Obrigado, gente. Obrigado, Léo. Parabéns pela fala, Alexandre, Lucas. Cumprimentar nosso mediador aqui, Sidney, nosso presidente Josier. Obrigado pelo convite. Cumprimentar a todos. Obrigado pela oportunidade de a gente estar junto. Eu estava ouvindo aqui, né, ficar por último tem suas vantagens também, né? Você já fica com menos argumentos, né? Menos capacidade de apresentar novidade, mas também você tem a oportunidade de ir costurando alguns dos argumentos que foram apresentados antes. E complementar alguns. Bom, a gente está aqui no Rio de Janeiro, a gente é nascido e criado aqui no Rio de Janeiro, né? A Dream Factory nascida em 2001, parte de um grupo criado pelo Roberto Medina, né? O grupo criado pela Artplan, pelo, enfim, Rock in Rio, e hoje são 18 empresas que compõem esse grupo. E, então a gente tem uma identidade, como diz o Roberto, a gente é mais carioca do que brasileiro, né? Então, e todas as vezes que a gente criou projetos que estavam aderentes à estratégia de cidade, a gente de fato criou coisas diferentes, né? Quando está conectado com uma necessidade real ou com uma oportunidade da sociedade realmente, mais do que um evento, mais do que um projeto, quando a gente teve a condição de criar algo original, né? Assim foi quando o Roberto criou o Rock in Rio, lá em 1985, quando criou vários outros projetos originais. Conectando com a pergunta aqui do Sidney, quer dizer, o que a gente pode fazer enquanto poder público, o que nós podemos alavancar enquanto sociedade. Eu acho que a gente já tem o privilégio de ter um prefeito convertido sobre a compreensão dessa conversa aqui como alavanca de desenvolvimento econômico, né? Acho que ele próprio, no início da sua carreira, não tinha essa clareza, e é natural, ao longo da caminhada de todo mundo aqui, ao longo da nossa caminhada, a gente vai ganhando essa né, compreensão, e ele nitidamente trouxe isso não só para a sua compreensão, mas como para um dos seus eixos principais, né,
enfim, de crescimento econômico. Isso é muito bom. Eu sinto que nós, enquanto sociedade, que talvez tenhamos aí uma oportunidade ainda de compreender que quando um gestor público faz um investimento com dinheiro público neste segmento, seja nas diversos nichos que temos para que um executivo público, né, possa investir, isso seja compreendido como um indutor da economia e não como festa pela festa. Porque a gente ouviu, né, e falo isso com absoluta isenção, porque não estava envolvido na operação, não era da nossa empresa, do nosso querido Luiz Oscar Niemeyer, né, que estava executando, mas ouvimos setores da nossa sociedade colocarem críticas, pô, mas por que está botando dinheiro público nisso? E a gente precisa ainda, inacreditavelmente, explicar, porque fica uma coisa meio de, porque cultura, porque isso, porque aquilo, e a gente esquece, né, completamente o aspecto econômico, né? E tem estudos, né? A Fundação Getúlio Vargas publica de forma recorrente estudos de impacto econômico, arrecadação municipal, estadual, federal, geração de emprego direto, indireto, distribuição de renda, para onde vai quando o evento acontece na praia de Copacabana, a renda vai para onde? Vai para o bolso do promotor que está ali realizando? Bom, a menor parte, a menor fração fica ali, porque 90 e tantos % sai e muitas das partes vai para fornecedores que estão lá em Madureira, que estão lá na Penha, que estão, né, mão de obra. A gente está falando de mão de obra, né, o setor de eventos, entretenimento, utiliza-se de mão de obra, não dá para generalizar, mas uma boa parte da nossa mão de obra de baixa formação técnica. Né, a gente não precisa ter necessariamente ninguém formado em Harvard para atuar no nosso setor, ainda que seja super bem-vindo esse tipo, né, de conhecimento de elite, de alta performance. Mas a gente está falando de seguranças, a gente está falando de mão de obra técnica, do audiovisual, né, enfim, buffet, de catering, né, de recepcionistas. Né, a gente tem abundância e necessidade de gerar empregabilidade para essa turma, né? Então, quando a gente está aqui, a quantidade de mão de obra trabalhando nesse evento, né, um evento que não é nenhum mega evento, mas é um evento que mobiliza a nossa economia. Então, a gente ainda tem que explicar isso. Então, eu acho que parte do nosso desafio somos nós mesmos, enquanto sociedade, de darmos respaldo, porque na hora que um órgão de controle, né, quando sente que tem rescaldo na opinião pública, é aí que ele vai atuar, né? Porque ele encontra respaldo. É claro que a gente não vai ser nunca unânime, né? Vai ter sempre 20% de um lado, 20% do outro, mas na hora que o 20 passa a ser 40, aí isso parece que né, material orgânico para atuar, né? Então acho que esse é um ponto de autocrítica que a gente tem que fazer aqui, e aí somos nós mesmos aqui como plateia, de dar respaldo, de, como disse o Alexandre, ecoar, né, a partir da casa do empresário, ecoar esse tipo de compreensão, se cada um se identificar. Segundo, quando a gente está num dos nossos projetos, a gente faz a Maratona do Rio de Janeiro. A maratona foi recriada pelo prefeito César Maia em 2003, enfim, a gente vem numa jornada de um projeto que tinha lá 1.300, 1.500 corredores lá em 2003, para essa última edição, em junho, com 63 mil inscritos. Eis que a gente aparece numa revista inglesa chamada Brand Finance, que realizou, né, uma grande pesquisa com 50 maratonas internacionais do mundo e colocou a Maratona do Rio de Janeiro em 11º lugar, no Photochart ali, com o 10º colocado, com o 9º colocado, em décimos ali. Isso naturalmente nos impulsionou, nos encorajou para a gente ter um sonho maior de transformar a Maratona do Rio de Janeiro em parte de um calendário super seleto de provas globais,
que eu tenho certeza aqui que a maioria não deve conhecer, que se chama World Marathon Major. É como se no tênis a gente estivesse falando do Grand Slam, né? É um grupo no caso do tênis, são 5 provas, se não me falha a memória, 5 provas que compõem o Grand Slam. Na World Marathon Major, hoje, são 7 provas. Nova York, Chicago, Boston, Londres, Berlim, Tóquio e Sydney. Ou seja, não tem ninguém na África, não tem ninguém na América Latina. E na América Latina, o Rio de Janeiro é distante o primeiro candidato para isso. Abrimos conversa com a organização da World Marathon Major e começamos a angariar parceiros, né? Tive aqui no almoço com o nosso presidente Josier, conversamos com o nosso prefeito, com o governador, com o presidente da Embratur, para falar o seguinte, com a própria FGV, qual é o impacto econômico, se a Maratona do Rio desse ano, segundo a FGV, gerou um impacto econômico de 584 milhões de reais, porque ele acontece num feriado nacional de Corpus Christi, escolhido propositalmente para possibilitar que turistas do Brasil venham ao Rio de Janeiro, são 85% desses 63 mil, 85% de fora da cidade do Rio de Janeiro, 79% de fora do estado. 584 milhões de reais de impacto econômico. Como seria esse número se e quando a gente se tornar parte do calendário Major, que faz com que a nossa inscrição média, $40, $45, vai para a casa dos $300. A gente traz, naturalmente passará a trazer uma comunidade, e isso fala muito sobre turismo contemporâneo, né? Muito mais do que comprar espaço publicitário em revista de bordo, em finger de aeroporto, ou mídia de performance digital pura e simples, é você atrair comunidades temáticas. O turismo contemporâneo é sobre você mobilizar, parte do que o Lucas falava no início, do que a gente viu lá em Edimburgo, comunidades temáticas, seja elas da gastronomia, do vinho, do cinema, da corrida de rua, enfim, dos N temas que a tua região, cidade, país ou estado tenha como vocação natural. Então, parte desse exercício que o Léo falava sobre é importante a gente ter uma visão de longo prazo para isso, é para que a gente identifique e combine claramente quais são as vocações naturais do nosso locus aqui, né? Se a gente estivesse falando de Brasil, é um grupo, né, de vocações, de estado é outro grupo, de cidade é outro grupo. Tem isso muito claro porque isso norteia que tipo de conteúdo a gente deveria ir atrás, que tipo de conteúdo a gente deveria fortalecer, e fica uma conversa mais simples da gente engajar a nossa sociedade, porque ninguém tem dificuldade de entender que uma das nossas vocações é o carnaval. Então, portanto, investimento em carnaval não há de ser compreendido como não estratégico, né? Mas requer uma certa didática para que essa compreensão flua, né? E, ao fluir, isso gere respaldo político para o gestor executivo poder investir sem vergonha, sem se sentir constrangido, né? Então, eu acho que a gente vive, enquanto sociedade, uma evolução dessa compreensão, né? E sempre tem que ter os mais arrojados que vão na frente quebrando o ovo para fazer omelete, né? Então, o que seria não fosse a coragem que a gente falava ali mais cedo do nosso Alexandre com o próprio Jardim de Alá, né? Então tem que ter pessoas com essa coragem para ir, não se faz omelete sem quebrar os ovos, né? Então, nós tivemos, falando sobre turismo vocacionado, né? A gente teve a oportunidade, junto com a FGV, de fazer, há 6 meses atrás, um trabalho para a Embratur, do novo posicionamento da marca Brasil para o exterior. Era um plano que estava ali desatualizado, parado, e a FGV foi contratada para isso, e nós fomos subcontratados da FGV para fazer esse trabalho. E criamos para eles o que ali no Museu da Manhã foi lançado há 4, 5 meses atrás, o Plano Brasis.
O Plano Brasis prega justamente isso. Quais são as vocações? É claro que isso é um norte que precisa depois ser decantado no nível regional e de cada estado, de cada região. Quais são as vocações naturais e as vocações que a gente possa escolher para isso. Então, acho que tá muito em linha com que o mundo faz, né? Quando a gente pega uma cidade desse tamanho, que é Montreux, na Suíça, conhecida pelo seu festival de jazz de Montreux, que pessoas da Europa, do mundo, vão para lá, e a cidade ela é conhecida por isso, né? Edimburgo com seu festival. E tem um aspecto que envolve a rede hoteleira, que acho que também é estratégico, e alguns comentaram aqui, que ora, se a gente tem picos e vales na nossa demanda, né, na nossa ocupação, ainda mais ampliando com uma estratégia de ampliação da nossa oferta qualificada, que visa atrair o ticket médio mais caro, né, o turista em dólar, com um galeão, tudo isso concatenado, a gente precisa ter no setor hoteleiro também a compreensão de que ele precisa vir para esse jogo no D0. Claro que a gente vive numa economia de livre mercado, né, e todo mundo tem super direito. Está aí o que a gente está vivendo, aliás, quando o livre mercado gera esses episódios do que estamos vivendo lá em Belém, né? Se não está amarrado na largada, no D0, gera essas deformidades. E a gente viu isso lá em Edimburgo. O problema número 1 do Festival Internacional de Edimburgo hoje, que tem quase 70 anos, se chama rede hoteleira. Porque não faz sentido você pagar 150 euros e passar a pagar 700 euros numa diária. Tem que ter uma compreensão estratégica disso, de longo prazo. Não mas eu não quero participar, não posso participar, eu estou aqui investindo, fazendo capex, reformando o hotel, gastei 800 milhões para reformar, eu quero cobrar quanto eu quiser. Perfeitamente. Mas aí você fique aí com a tua demanda a 40%, 50% e eternamente reclamando que a sociedade não faz o que deveria fazer para gerar demanda. Porque, ora, quando a gente cria demanda, a gente vai lidar com esse tipo de situação. Então, nós precisamos, isso é um pacto que a gente precisa fazer, pensando absolutamente estrategicamente no longo prazo, para construir o longo prazo, porque se a gente consegue, para dar o exemplo aqui, nos virarmos uma major com a nossa Maratona do Rio em junho, que não é exatamente as férias, né, escolares como você colocou, Alexandre, mas é um período de baixa, né? Eu não tenho o dado exato, mas eu arriscaria dizer que a ocupação em junho deve ser na casa de 60%, talvez menos, 40%, 50%, mas é baixa. Ora, exercício básico aqui, se fosse 50% de ocupação e a gente conseguisse gerar naquele mês uma ocupação de 5, 6, 7 noites e não de 1 ou 2 noites, com o ticket médio mais caro, e esse 50 virasse 80, será que não tem uma oportunidade da gente criar alguma regra de comum acordo sobre esse delta de 30 que foi criado com investimento público, com investimento privado, será que não tem alguma parte desse 30, desse delta, que não deveria alimentar um funding para buscar, para manter? Porque essas coisas custam. Olha, só para você ter uma ideia, na hipótese de quando a gente se transformar uma major, são 10 milhões de dólares de luva. Hoje a gente tem 350, 400 mil reais de premiação por edição. É no mínimo $1 milhão. A gente terá que transmitir o evento ao vivo para o mundo inteiro. Custo de transmissão ao vivo para o mundo inteiro custa dinheiro. Então, são alguns elementos que eu acho que alguns cabem, né? A gente tem a mania de achar que tudo cabe ao poder público, mas tem um quê de amadurecimento de consciência empresarial que nós, enquanto sociedade fluminense, carioca, né, se a gente não evoluir em alguns aspectos, a gente perde sim. A gente perde sim, né? E vamos continuar perdendo. Então eu deixo
esses pontos aqui e estou extremamente entusiasmado com a perspectiva do que tem pela frente, né? De cidade, de estado, de calendário. Acho que a gente tem esse soft power que se falava aqui, tem esse soft power do funcionalismo público do Rio de Janeiro. A gente faz evento em todo o Brasil, né? Enfim, Rally dos Sertões, Glocal, Amazônia, enfim, tantos outros. A gente lida com sociedades mais conservadoras, com sociedades mais progressistas. O Rio de Janeiro, até pelo próprio Réveillon de Copacabana, há décadas acontecendo, é uma cidade convidativa para o ar livre, etc., criou, né, no seu funcionalismo público a cultura do evento, a cultura do entretenimento. E isso é um soft power, nesse caso, muito pouco reconhecido e que a gente precisa saber que ele existe e ele está aí. Então, obrigado. É isso. Pessoal, então, para resumir, os números de turismo no Rio de Janeiro estão excelentes, estão crescendo numa taxa como nunca cresceram, mas ainda são muito pequenos. A gente tem condição de dobrar esses números nos próximos 5 anos. Muito claro, muito possível, está na nossa mão. Número 2, a estratégia tem 3 pernas. Experiências, vocês acabaram de ver uma aula aí de experiências, hospedagem e conexões aéreas. E nós estamos trabalhando nessas 3 coisas. E a terceira coisa e mais importante, essa é uma competição global. Nós estamos competindo contra todas as outras cidades do mundo. E isso é a sociedade inteira. Não é o poder público, não são os empresários, é todo mundo. Porque o turista é afetado pela sociedade como um todo. E para isso, a gente tem que se mobilizar como sociedade para conseguir dobrar o número de turistas nos próximos 5 anos. É possível e está na nossa mão. Obrigado. Antes das fotografias, viu, Sidney? Antes das fotografias, eu queria fazer um pequeno comentário e agradecer a todos vocês esse maravilhoso painel, a você, Duda, Léo, Cioli, querido Lucas, e você, Sidney. Mas eu queria registrar a presença da nossa musa maior da arte cinematográfica, Lucy Barreto. Eu queria que uma salva de palmas para Lucy Barreto, sua filha Paula. Eles estão fazendo um trabalho agora, assim, maravilhoso de conectar a China, o cinema chinês com o cinema nacional. A Paula está fazendo um trabalho espetacular e eu queria então agradecer a Lucy Barreto. Você é uma mulher com 90 anos de idade, uma mulher a gente não fala, mas depois dos 90 pode falar. Está ainda à frente, lutando, correndo para que o Rio de Janeiro seja esse polo cinematográfico que o Léo tanto defende aí. Muito obrigado a vocês, de coração.